pessoal, estamos começando mais uma aula de matemática do ensino remoto para o 8º ano. Eu sou a professora Emanuela. Bom, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre os dois tipos de pesquisa, estão lembrados? Pesquisa censitária e pesquisa por amostra. Então, só relembrando aí, a pesquisa censitária, nós temos uma pesquisa em que todos participam. Pesquisa por amostra, nós temos uma pesquisa em que parte do grupo vai participar, né? Não vai ser toda a população, e sim uma amostra dela. E a gente viu que existem várias formas de escolher a amostra. Há uma amostragem simples, por sorteio, né? Uma amostragem onde a gente tem uma ordem, a gente estabelece o critério, e uma amostragem onde a gente vai ter aí pequenos extratos, e desses extratos a gente vai escolher quantidades, né? Então, nós temos esses tipos de pesquisa e esses tipos de amostra. Algo que é muito importante a gente entender, e vai ser o assunto da nossa aula de hoje, é sobre as etapas que compõem uma amostra, uma pesquisa, né? Então, quando a gente vai realizar uma pesquisa, essa pesquisa não pode ser realizada de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer público, com qualquer pergunta. Então, a gente precisa pensar nas etapas de uma pesquisa e a gente precisa elaborar cada uma delas com muito cuidado, com muita atenção, para que a gente consiga realmente, ao final, expor a informação que gostaríamos ou ter o resultado que gostaríamos, né? Realmente conseguir um resultado verídico para a nossa pesquisa. Então, é sobre essas etapas que nós vamos estar falando na aula de hoje. Então, vamos lá. Para organizar uma pesquisa, é necessário seguir algumas etapas. Então, a primeira etapa é a pergunta. Então, a pergunta é uma das etapas bem importantes da pesquisa. Eu preciso ter ideia do que é que eu quero falar, do tema que eu quero discutir, da resposta que eu quero obter. Então, qual pergunta vai me dar o retorno que eu preciso? Qual questionamento vai me dar o retorno necessário? Então, para isso, eu preciso formular a pergunta da forma adequada. Então, é uma parte muito importante formular a pergunta ou formular o questionário que vai ser respondido. Essa é a primeira etapa necessária em uma pesquisa. Depois, a gente vai fazer a definição do tipo de pesquisa, se é uma pesquisa censitária ou amostral. Então, a gente viu que quando é que ela é uma pesquisa censitária, né? Então, quando a gente tem que podemos pesquisar todo o grupo, nós temos uma pesquisa censitária. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa numa escola de pequeno porte, é possível que eu entreviste todos os alunos ou todos os professores, depende do foco da minha pesquisa. Então, é uma pesquisa censitária. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa na cidade inteira e eu não tenho recurso para isso, nem tempo, então eu vou fazer uma pesquisa por amostra. Vou selecionar pequenos grupos em cada bairro e vou fazer uma pesquisa por amostra. Então, a gente também precisa ter noção disso, se é uma pesquisa censitária ou se é uma pesquisa amostral. Depois, nós temos a etapa da coleta. Coletar os dados, fazer com que as pessoas respondam o questionário. Essa coleta pode ser de forma virtual, né? Pode ser de forma pessoal, pode ser de porta em porta, pode ser pelos correios. Então, existem várias formas de fazer essa coleta de dados. As mais comuns são as virtuais ou as de porta em porta, certo? Onde você vai ter aí pessoas que vão estar transitando, fazendo esses questionários. A penúltima etapa é a nossa análise, onde nós vamos estar aí analisando as informações que estão nos questionários para interpretar os dados, para conseguir reconhecê-los e compreender o que é que foi respondido. E por fim, nós temos a exposição. O que é a exposição? É organizar esses dados da minha pesquisa de uma forma mais clara de leitura,
Essa exposição ela pode ser em tabela, gráfico de colunas, gráfico de setores, gráfico de linhas. O gráfico utilizado vai depender do tipo de pesquisa, né? Mas a tabela ela é comum a todas as pesquisas, então a gente pode estar representando isso. E essa exposição é muito legal porque ela vai permitir que o nosso leitor ele compreenda de forma fácil, de forma simples, as informações que estão ali presentes na nossa pesquisa, tá certo? Bom, nossa aula de hoje é exatamente sobre isso, e aí a gente se encontra na próxima aula.